paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe nessa noite, em nome de Jesus, né? Que Deus venha derramar graça sobre graça na sua vida, né? Hoje, mais um dia de buscando intimidade com o Senhor, né? Eu peço perdão para os meus irmãos por causa dos meus olhos, estou com muita irritação, coceira nos olhos ardendo. Não sei se é o sol, não sei se é o tempo, mas meus olhos estão difíceis, né? Ardendo. Então peço desculpa para os irmãos. Hoje eu queria ministrar uma palavra que está no livro de Oséias, no capítulo 3, a partir do verso 1. Oséias, capítulo 3, verso 1. Ministrar o que eu senti do Senhor, o que eu aprendi do Senhor, e falar como o amor do Senhor é grande, infinito, misericordioso, né? Na minha Bíblia vem dizendo assim, em Oséias, no capítulo 3, no versículo 1. A reconciliação de Oséias com sua mulher. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar dela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhes disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viveram muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus. Davi, o seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Amém, irmãos? Aqui o Senhor, ele dá uma ordem a Oséias para tratar com amor e perdoar a sua esposa, que o traiu, que tinha um coração adúltero, né? E essa história aqui, ela é muito bacana, que ela aponta sempre para nós, né? Para ver, na verdade, apontava para o povo de Israel. O Senhor nosso Deus estava falando para Oséias que o povo de Israel era assim, né? Era um povo que o traía. De que forma? Se dobrando para os outros deuses, vivendo de forma que desagradava a ele. Só que o Senhor falou para Oséias o que ele faria, ou eu creio que ele ainda fará nos últimos dias com o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel rejeitou Cristo, né? Tem rejeitado a Cristo ainda. E eu sei que em Romanos fala que um dia o Senhor virá tratar com o seu povo, né? Que é o povo de Israel. E eles se voltarão para o Senhor. Só que essa história é tão linda que você vê que o nosso Senhor, ele tem um amor tão grande, tão misericordioso, porque nós não enganamos ele e as coisas ficam escuras. Toda vez que nós desagradamos ao Senhor, nos beneficiamos dos pães dos bolos com uva passa. O que seriam esses bolos, né? Esses bolos seriam os prazeres. Toda vez que nós nos deleitamos nos prazeres da nossa carne, é como se estivesse comendo a comida que o mundo nos oferece. E o mundo, ele vem como um amante, né? E muitas das vezes nós nos rendemos a isso. Sabe, às vezes as pessoas focam muito nos pecados grandes, né? Aqui nesse caso está falando adultério, mas tem o roubo, a morte, o assassinato, né?
Só que se esquece que tem outras coisas que desagradam o Senhor, né? Muitas coisas que temos feito que às vezes traímos o nosso noivo, que é Cristo. Só que Cristo, ele é tão bom que ele está vendo. Os olhos dele vê tudo. Ele sabe de tudo. E ele tem nos dado a oportunidade. Ele deu a oportunidade para mim e para você nessa noite, para nós nos arrependermos se nós estivermos nos deliciando, vivendo o prazer da nossa carne, nos banquetes do mundo. É verdade? Muitas das vezes nós se dizemos cristãos e às vezes estamos em festas pagãs, vivendo o calendário pagão. O que é calendário pagão? É do mundo. Ah, tem esse evento aqui que o mundo comemora. Ah, vamos fazer na igreja também, porque a igreja está mundana, ela está terrena. A igreja hoje já não é tão espiritual. E muitas das vezes nós comemos esses bolos com uvas, né? Que o mundo, ele vem tentando nos seduzir com ele. Mas Deus, ele é tão bom, que se você acordou hoje, você está ouvindo essa mensagem, e por algum motivo você caiu em pecado, por algum motivo você errou contra o Senhor, se por algum motivo você desviou porque você sentiu desejo de comer esse bolo com passas do mundo, às vezes você mentiu, adulterou, roubou, enganou, às vezes você adorou outros ídolos, às vezes você procura agradar homens e por algum motivo você se desviou, você tem preferido o mundo e as amizades do mundo do que a companhia do seu noivo, que é Cristo. Se você fez isso, hoje eu queria dizer para você que o Senhor Jesus, ele tem um reconcílio com você. Ele te chama. Sabe, eu acho muito bonito que Oséias, ele pagou o preço, né, que estava sendo cobrado pela sua esposa, que estava sendo leiloado. E ele a comprou. E assim essa analogia é muito linda, que Jesus também nos comprou. Não só nós, gentios, como o povo de Israel, como o mundo todo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus jogou a rede no mundo todo. Quer dizer, o sangue dele foi derramado por todos. Quem acredita em predestinação, essa teoria é tão furada, né? Que acaba nesse versículo. Tem uma passagem que fala que Jesus jogou a rede no mundo todo, né? Então o que acontece? Jesus pagou pela sua vida. O sacrifício dele não foi para privilegiados, não foi para queridinhos, não foi para a denominação A ou B. Foi todo aquele que se volta para o Senhor, se arrepende dos seus maus caminhos, confessa Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, né? Jesus, ele pagou o preço, assim como ele estava ensinando Oséias e apontando o que ele faria, só que Jesus não pagaria um preço de dinheiro físico. Jesus pagaria com a própria vida, com toda a sua vida, por amor de nós, que ele chama de noiva, a igreja, aqueles que se voltam, os santos, né? Ele pagou com a própria vida para nos libertar, para nos resgatar, porque estávamos aprisionados no pecado, na perdição, na condenação. E Jesus veio com toda a glória e majestade, com todo amor e grandeza do noivo, que realmente é o verdadeiro noivo, é um espelho para os maridos, né? Que deu a vida pela igreja. Jesus, ele pagou um alto preço, o maior preço, que já foi pago e será pago até hoje no dia por vir, que foi toda a sua vida derramada por nós pecadores, por nós que outrora comíamos desse bolo com passas, né? Sabe, às vezes nós julgamos as pessoas hoje que têm estado traindo o Senhor Jesus de alguma forma, com pecado, né? Com as suas fraquezas. Às vezes nem sabem,
que isso é um ato de adultério. Adulterou contra o Senhor, traiu o Senhor, o amor do Senhor. Eles nem sabem. E muitas das vezes nós nos dizemos igreja e julgamos essa pessoa. Mas Deus nos chamou para julgar, e sim para apontar o caminho. E o caminho que Jesus aponta é o reconcílio. Hoje Ele te chama para você abandonar o pecado, para você abandonar a mentira, para você abandonar a idolatria, o engano. Jesus te deu a oportunidade hoje, assim como deu para Gomer, né? É a esposa de Oséias. Assim Ele está dando para nós hoje. Sabe, Ele está falando, vinde a mim. Você que está cansado de ser tratado como o outro, a outra. Sabe, porque eu queria expressar para vocês e queria que vocês entendessem. A pessoa que se faz amante do mundo, ela só sofre. Ela tem o prazer momentâneo, mas depois ela vê que ela é um descarte, ela não serve para nada. Sabe, porque o diabo, o mundo, o senhor desse mundo aqui terreno, ele não se importa com nós. A intenção dele não é nós. Ele quer maltratar o Senhor. Ele quer desagradar a Deus. Ele quer tentar competir com Deus como se isso houvesse cabimento e possibilidade. Mas ele não está nem aí para nós. Nós não passamos de lixo também para ele. E é assim que uma pessoa, quando está em adultério, ou está servindo de amante de alguém, é isso que ela serve. Por quê? Aquele homem, aquela mulher teve prazer momentâneo com essa pessoa, mas é só um prazer momentâneo. Depois essa pessoa não serve mais nada para ele. Ele volta para sua casa, para sua família, para aquele que ele escolheu. Então muitas das vezes nós nos colocamos com essas pessoas, sabe? Essas pessoas que ficam mendigando o amor do mundo, os prazeres do mundo, mas no final estamos vazios, sozinhos. Talvez você, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo essa mensagem, você já passou por isso. Talvez você traiu o nosso Senhor com as drogas, uma maconha, uma cocaína, um tapa, né? Não, é só uma carreira. Não, ficar bem louco aqui, porque você quis aquele prazer porque você é vazio. Você ainda não encontrou o noivo, você não ouviu falar do amor do noivo, você ainda não sabe o valor que o seu noivo tem, e o valor que ele tem excede a toda a preciosidade, todo o valor monetário do mundo, porque o valor do nosso noivo, que é Jesus Cristo, é incomparável, sabe? Jesus Cristo, ele é o verdadeiro noivo, ele nos amou, ele nos ama, ele cuidou de nós, ele nos curou, ele nos libertou. Você lê nas passagens bíblicas, né, nos evangelhos de Mateus, Marcos, João, Lucas, o tanto que Jesus curou, o tanto que Jesus transformou, o tanto que Jesus libertou, o tanto que Deus, o Senhor Jesus, amou o mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas às vezes nós estamos traindo, ou já traímos o Senhor, né? Com as drogas ilícitas, com o álcool. Às vezes você tem um problema que você não consegue abandonar a bebida. Você fala, não, eu bebo socialmente, eu bebo só um pouquinho, mas não é, você é amante do álcool. Porque se você parar para pensar e olhar para o sacrifício que Jesus fez, e ele nos aconselha a não beber, e tem muito religioso aí, mau caráter, não, beber não tem problema não, porque na história Jesus transformava em vinho. Se você pegar o contexto todo da Bíblia, o Espírito Santo, Deus, Senhor Jesus Cristo, não nos aconselha a beber. Ele fala que o vinho, eu não estou falando nem de bebidas diferentes, eu estou falando do vinho. O vinho, ele é como um veneno, né? É uma cobra traiçoeira, doida para dar o bote. O que quer dizer? Você fala, não, é um copinho só, é só isso. Mas quando você for ver, já está enredado, já está embriagado.
Então, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nosso Deus Pai, Ele sempre nos falou que não é bom beber. Eu sei que o povo judeu, ele é acostumado a beber bastante vinho, né? Só que isso não agrada a Deus. Mas tem muita religião, inclusive no nosso país, que hoje a igreja, no país onde eu vivo, que é o Brasil, ela se sujeita a tanta porcaria. Ah, não vou deixar beber, senão eu vou perder os membros. Ah, vou deixar casar 2, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, porque senão eu vou perder o membro. Tem medo de perder membros, né? Infelizmente eu falo isso para vocês porque você vê uma igreja que é voltada para agradar os membros. Eu aprendi, sabe, irmãos, com o pouco tempo que eu tenho com Cristo, que o culto que eu faço e o que eu preparo não é nada para o povo, é sempre para Deus. Eu não me importo se vão gostar ou se não vão, se os irmãos que estão ali comigo vão gostar ou não vão, se o pastor que chega lá para ver vai gostar ou não vai, pouco me importa. Eu me importo se eu estou te fazendo o melhor para o meu Senhor, se eu estou pregando a palavra dele. Porque eu não vou me tornar amante também dos fariseus, dos religiosos. Mas assim, se você tem se tornado amante do álcool, das drogas, por causa do vazio, porque você não conhece ainda os valores desse noivo que é tão lindo, Jesus Cristo. Eu tenho certeza que quando você olhar para ele, você sentir ele, você ouvir ele, você abandona todos os bolos, os manjares dessa terra por ele. Porque o amor dele nos constrange, nos sentimos seguros, nos sentimos amparados, nos sentimos completos, sabe? Muitas das vezes você tem tido um amante como um futebol, o seu time, e tantas outras coisas que só Deus sabe o vazio que você tem. Só Deus sabe o tamanho do vazio, porque você ainda não encontrou o noivo, não encontrou a Cristo. Mas Cristo hoje, eu creio que Ele vem te falar: se você se perdeu, se por algum motivo você se envolveu com os prazeres deste mundo, e você ainda está vivo e você vai ouvir essa mensagem, lembre-se que tem um Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso noivo, que o sangue dele nos reconcilia com ele, com o Pai, que o sangue dele foi derramado para pagar o preço, para termos nós de volta. O sangue dele comprou a nossa vida por amor. Por amor ele se entregou, por amor ele abriu mão da glória dele para vir pagar o preço por nós. Por nós, quando eu falo nós, para mim não há diferença entre judeu, grego, persa, gentil, circunciso, incircunciso. Jesus é tudo em todos, para todos aqueles que aceitam seu amor. Então, quando eu falo nós, é para todo mundo. O mundo que se prostrar perante Deus, reconhecer o seu amor e se voltar para Ele. E tem uma passagem que fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Orar, voltar para mim, eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra, e de novo serei o seu Deus, ele será o meu povo. No caso aqui, nós estamos vivendo o Novo Testamento, a graça. Hoje o povo do Senhor é a igreja, é os santos. Aqueles que vão ser salvos é a noiva de Cristo. Não vai ver mais diferença entre judeu, circunciso, não vai. Sabe, eu vejo tantas brigas bobas, mas o que importa mesmo é o noivo. E eu queria te apresentar ele essa noite. Sabe, às vezes a gente prega tanta coisa, mas às vezes eu fico pensando, será que eu tenho pregado o amor do noivo? Tenho falado do noivo de uma forma que aquele que está desculpa, teve uma borboleta aqui, irmão. Aquele que está afastado,
está machucado, ou por algum motivo se ludibriou com os prazeres do mundo, ou ainda não conheceu realmente a Cristo, foi para a igreja, vive uma vida na igreja, é religioso, cumpre tudo, mas ainda não descobriu o amor de Cristo. Eu queria apresentar hoje ele para vocês. Eu queria falar de Cristo. Eu queria falar que Cristo, ele é tão lindo, que sabe, ele desceu na terra, ele era filho de Deus, ele desceu na terra, se desfez da sua glória, veio como homem, um homem simples, que nasceu numa manjedoura, cresceu, desenvolveu. E no começar do seu ministério, ele começa a curar, ele vê pessoas sofrendo com dores, com doenças, ele as cura por amor. Esse Jesus, ele curou o paralítico por amor da sua noiva. Ele curou aquele que era cego, ele curou o que não ouvia. Jesus também viu aqueles que sofriam de possessão demoníaca e os libertou da escravidão do pecado e da morte. Não bastasse isso, de Deus fazer tantas coisas boas para nós que somos a noiva, ele nos ensinou o caminho correto, nos ensinou o valor de como uma noiva deve se portar. Não valendo só isso, ele também nos ensinou, ter um caráter único como o dele. E para finalizar, ele deu sua vida por nós. Ele não foi obrigado a ir para um madeiro, ele se colocou ali. Ele podia dar um basta, mas ele sabia que o propósito do Pai era maior e o amor do Pai era muito grande. E Jesus ali por amor, orando a noiva, pecadores como eu e você, Pedro que o negou, e todos os outros, não teve um que não pecou nessa terra, a não ser Cristo. Jesus, ele foi para aquele madeiro e olhando para nós, com um olhar de ternura, de amor, e ainda olhando para o povo de Israel, aqueles fariseus arrogantes, hipócritas, religiosos, como os de hoje, não reconhecem Cristo como Messias. Mas eu entendo, é uma profecia, que fala que eles vão ver, mas não vão enxergar, vão ouvir, mas não vão entender, porque estão obstinados de coração ainda. Mas um dia Deus vai tratar com eles. Mas Jesus foi para aquele madeiro e as suas mãos foram pregadas. Ele chorou, o sangue dele verteu, mas ele olhou para nós com amor. Ele olhou para nós com zelo, com ternura, compaixão, misericórdia. E ele pagou o preço, e quando ele suspirou e entregou a vida ao Pai, ele desceu ao inferno, tomou a chave que nos condenava da morte. E tem uma passagem que é muito linda, que fala: onde abundou o pecado e a morte, superabundou a vida e a graça. É muito lindo. É esse amor que eu quero falar para você hoje. Às vezes você vai ouvir essa mensagem, e às vezes você começou essa semana passando tantas lutas, falando: meu Deus, será que tem alguém que me ama? Será que essas lutas nunca vão cessar? Será que nunca vai parar? Meu Deus, será que alguém me ama? Será que alguém se importa comigo? Eu queria te apresentar alguém que se importa com você. Eu sei que nós somos seres humanos e nós queremos ver o físico, o contato, Mas Jesus que você está aí e está ouvindo essa mensagem, Ele é o Deus que te ama, te amou, que vai estar sempre de braços abertos para você voltar para Ele. Assim como essa passagem de Oséias, Jesus fala assim, vai e trate novamente com amor sua mulher. Quer dizer, o Senhor sempre vai nos tratar com amor se nós voltarmos para Ele. Jesus falou assim: vinde a mim como estáis, mas não permaneça. Aí tem muita gente, o orgulhosão, que fala assim: não, mas não permaneça como está. Todo mundo sabe que não é para mim permanecer como está. A Bíblia está dizendo
Mas Jesus quer que você enfatizar que é para você vir. Não deixa de vir. Sabe, porque tem uma parábola na Bíblia que fala assim, que esses religiosos não entram pela porta e não deixam os outros entrar. Ficam impedindo. Ficam pondo barreiras. Jesus só quer que você venha, se humilhe, reconhece que Ele é o seu Deus, que Ele é o melhor para você. Ele quer que você venha buscar um encontro com Ele. Se você não conhece ainda, Ele vai te ensinar. Ele vai te dar momentos que você vai falar, eu não quero largar esse Deus por nada. Eu sei que nesse mundo eu vou ter aflição, mas eu devo ter bom ânimo, porque o meu noivo venceu a morte, venceu o mundo, venceu tudo. E hoje Ele reina e um dia Ele vai vir me buscar. Sabe, eu acredito muito nessa promessa. Muitas das vezes nós deixamos de nos entregar aos prazeres do mundo por essa promessa. Que Jesus falou assim, eu vou preparar, mas eu venho buscar. Só que Ele vai vir buscar as noivas, as virgens prudentes, naquela que se guardaram, aquela que não comeram dos bolos de uva passa desse mundo, dos prazeres deliberados. Deixa eu falar uma coisa para você que está ouvindo agora. Se você tem amizades que te levam a praticar as coisas do mundo, que te levam para estar no meio das bebedices, das orgias, do alcoolismo, dos palavrões, das coisas de duplo sentido, das imoralidades sexuais, afaste-se deles. Não porque você é melhor, não porque você é perfeito, mas para provar que... Para provar não, para mostrar que você ama Deus acima da sua amizade, dos seus familiares, acima do seu desejo da carne. E para que essas pessoas possam ver também que você ama realmente a Cristo. Hoje nós temos visto uma igreja que não se separa, que está no mundo, vivendo no meio do mundo. Uma igreja popstar, que os seus cantores são famosos, que cobram cachê caro, que os seus pastores são eloquentes, né? Mas não tem a presença de Deus. Nós vemos igreja hoje com as suas paredes pretas, falando que é para mim, com seu jogo de luzes quando os cantores vão cantar. Aí eu me pergunto, aonde está Cristo no meio de tudo isso? Eu falo para você hoje, meus irmãos, Cristo está no mesmo lugar, com os braços abertos, querendo nos amar, querendo nos curar, querendo nos libertar, querendo transformar a nossa vida, querendo nos dar um nome, valor, querendo mudar o nosso ser, querendo nos dar as vestes limpas de uma noiva pura, sem mácula. Então, se por algum motivo você caiu, você comeu desse prato do mundo e você se sente indigno, lembre-se dessa passagem que o Senhor mandou Oséias amar a sua esposa novamente, apesar dele saber que ela era adúltera, que ela tinha feito que é errado, dela ter cometido coisas erradas. Assim como Deus sabe que o nosso pecado, assim como Deus sabe o que você errou, eu errei, aonde você caiu. Ele sabe, igreja. Ele sabe, meu irmão e minha irmã. Mas Ele fala para você e para mim hoje, volta. Volta. Eu ainda estou dando oportunidade. Eu ainda vou amá-lo. Eu vou tratar de você, eu vou curar você. Sabe, eu podia falar muitas outras coisas, mas realmente a mensagem que Deus trouxe no meu coração hoje é essa. Volte ao Senhor. Abra mão do bolo com uva passa, dos prazeres dessa terra. Abra mão dos amantes de si mesmo também, do orgulho, da vaidade, da avareza. Volte-se para o Senhor, volte-se para o caminho do Senhor. Deus, Ele me ama e te ama. Deus, Ele fala que se nós nos arrependermos e confessarmos, Ele perdoou, o sangue dele nos lavou. Mas nós temos que querer. E eu falo para você hoje, se você falar, eu
Eu não conheço esse Cristo. Eu nunca vivi esse amor. Eu te dou um conselho. Leia os 4 evangelhos. Passe um tempo mais com seu noivo. Como é que você vai pegar intimidade com alguém que você não passa um tempo? Leia os evangelhos. Leia sobre Cristo. Leia sobre o amor dele. Você vai ver que você vai se sentir cada vez mais completo. Quanto mais você ler a Bíblia, ler sobre o amor dele, você não vai precisar de mais nada. Então eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, a voltar para o Senhor, você que estava afastado, caído, ou você que está dentro da igreja, mas é carnal, você que não renuncia a nada, você que vive coisas do mundo dentro da igreja. É festa junina, tá na igreja. É festa disso, tem festa na igreja. Eu nunca vi o fim dos tempos agora, essa apostasia da igreja. Você quer ver, a igreja tá junto e cheia, tá comemorando alguma coisa. Eu fico muito entristecido. Eu tenho falado para minha esposa que tenho estado muito triste. Porque você não vê mais pessoas evangelizando. Pelo contrário, você não vê mais nada, você tem visto cada vez mais um abandono do amor ao próximo, de levar esse amor que eu estou falando para vocês pela internet. E sabe o que eu falo para vocês? Às vezes eu não peço, compartilha, curte essas coisas, né? Mas divulgo, porque é um dos poucos meios hoje que o cristão tem de alcançar uma alma. Eu sei que tem muita bagunça na internet, muito vídeo, muita pregação, muita coisa. Mas sabe, talvez você fale o que você tem de diferente. Aí eu vou falar igual Pedro, eu não tenho a prata nem o ouro, eu não tenho a mídia com essas pessoas, eu não sei tirar foto bonita, eu não sei fazer um vídeo bonito, né? Eu não sei fazer esses negócios, eu não sei fazer chamada, eu não sei fazer marketing, e eu nem quero. Eu sei falar de Cristo. O amor que ele derramou por mim, a misericórdia que ele tem por mim, a compaixão que ele tem por mim, a grandeza do seu amor. Hoje eu estou vivo por ele. Eu estou respirando e caminhando ainda pela misericórdia dele, vivendo pelo impossível dele, porque eu tenho fé nele, porque senão eu já tinha parado. E sabe, irmão, não é parado somente pelas minhas lutas, é parado por ver o estado que está no meu país, o Evangelho. O Evangelho é onde as portas das igrejas estão cada vez mais fechadas entre elas. É um bolinho. Não se chama mais de igreja, é um clube social, onde se reúne só aqueles. Você não tem amor de sair e levar o Evangelho, de ir nas ruas, nos becos, na viela, você sabe? Eu sei que não é muito tempo, mas há mais ou menos 10 anos atrás ou mais, quando conheci o Evangelho e nasci para Cristo, nossa, irmãos, eu já passei cada momento gostoso com meu noivo, que é Cristo. Uma vez eu fui ajudar uma igreja, tinha um amigo meu que estava lá, de obreiro, né, líder da evangelização na Vila Prudente, e nós fomos nessa comunidade. E eu sei que o evangelho que nós pregávamos lá, hoje vendo, é um evangelho bem raso, né? Da teoria da prosperidade. Eu comecei infelizmente nesse evangelho, mas graças a Deus, Deus me desconstruiu e me libertou dessa sujeira. Só que eu lembro de coisas boas, que eu entrava na comunidade para falar de Cristo, falar que Cristo curava, que Jesus ia operar, que Jesus opera. E entrava e eu falava com traficante, com mulheres que viviam num mundo errado, com drogados. Eu não ligava, eu abraçava, eu gosto disso. E muitas das vezes eu falo para minha esposa que eu tenho me sentido cada dia mais morto. Por quê? Porque hoje eu conheço o Evangelho puro e santo, Deus me desconstruiu, tem me dado tantas coisas, intimidade. Mas eu tenho feito tão pouco. Eu falo para os meus irmãos, domingo eu tive uma reunião na igreja, com os meus irmãos, eu falei, tudo que vocês fizeram,
se não for por amor, por almas, por Cristo, não serve de nada. E é isso que eu falo para vocês hoje, sabe? Eu tô comentando para vocês que eu acho tão lindo. Talvez você está aí do outro lado, cansado, desanimado. Às vezes você vem lutando contra o pecado e falando, será que Jesus me ama? Ei, deixa eu te falar. Se tem alguém que te vê todo dia, que sonda o seu coração é Jesus. E se Ele te deu chance para respirar e para abrir os olhos hoje, é porque Ele te chama de novo para ter uma vida com Ele. Então aceite. Aceite uma vida com Cristo, aceite a oportunidade, você vai ver que você não tem nada a perder. Esse amor de Cristo é tão lindo. Abandone as baladas, abandone as amizades profanas, a bandidagem, a criminalidade, as orgias, a bebedice, abandone isso. Abandone as festas, o álcool, abandone, porque Deus tem muito mais para te dar, o amor dele vai te completar. Você não vai se sentir um amante quando você faz essas coisas. Acaba a festa e você se sente um lixo. Acaba o efeito da droga e você se sente melancólico. Não faça isso. Eu queria orar por vocês hoje. Queria orar pelos meus irmãos, queria orar pela igreja. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu não sei aonde vai chegar esse evangelho e para quem vai chegar. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é Deus, que pode mudar a vida, que nos chama para um reconcílio, para um recomeço. O seu amor superabundou o pecado. Aonde havia morte, há vida hoje para aqueles que aceitam o Senhor. Quantas são as pessoas que estão fracas, Senhor, no mundo das drogas, do alcoolismo, das imoralidades sexuais, dos prazeres mundanos, comendo dos bolos com uva passa que o mundo oferece. Mas, Senhor, muitos não te conhecem, não conhecem o seu amor. Talvez nós temos falhado ao expressar o amor de Cristo, porque os homens da primeira igreja, você lê eles pregando e pessoas se convertendo nesse amor. Nós temos visto que no tempo dessa apostasia, no fim desses tempos que temos visto pessoas falar tão bonito, com teorias, com filosofias, teologias, tantos ias, mas sem amor, sem a verdadeira intenção de cuidar de alma. Não perdem uma noite de sono. Homens que se dizem pastores, obreiros, diáconos, eles têm férias, Senhor. Eles têm folga, tem que ter horário marcado para conversar com eles hoje. Aonde está esse amor do Senhor? Nessa rede de fariseísmo. Talvez temos falhado em anunciar o seu amor, porque é por isso que tem tantas vezes pessoas perdidas, Pai. Pessoas buscando a ilusão do mundo, satisfazer o seu vazio nas drogas, nas mentiras. Mas, Senhor, que hoje esse evangelho que chegar à casa dessa pessoa, essa pessoa venha ter curiosidade de conhecer o Senhor e saber o amor do Senhor, o amor do noivo, que realmente nos valoriza, que realmente nos deu o valor verdadeiro, o valor do seu sangue. Senhor, eu oro por essas pessoas que se desviaram. Eu oro por aqueles que estão vivendo no meio das coisas erradas, que não têm força, às vezes só querem ser curados, às vezes só querem um milagre do Senhor. Mas eu tenho certeza que quando eles começarem a ter mais intimidade com o Senhor, eles vão abandonar esses pensamentos e eles vão querer ter uma vida com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Meu Pai, dê força ao cansado, ao que está fraco, dê ânimo ao que não tem ânimo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que nessa noite o Senhor cure os enfermos não só do físico, mas também da alma, do espírito. Toca com seu poder para libertar como o Senhor fazia e faz até hoje, para curar como o Senhor fazia e faz até hoje. O seu poder não mudou, o que mudou foi os homens, meu Pai, mas o seu poder não. Então alcança essas vidas, Senhor, que o teu evangelho venha a ser propagado. Levanta, Senhor, homens e mulheres para pregar o seu evangelho, para fazer o ID,
Hoje as pessoas brincando de igreja, dentro dos seus lares, dentro de igrejas, mas não saem, não evangelizam, não pregam para o mundo o teu reino. Estão preocupados com os seus trabalhos, com o seu estômago, com a sua casa, mas não se preocupam em viver o evangelho do Senhor. Meu Pai, levanta verdadeiramente nessa terra, nesse país, para essa seara, homens e mulheres que vão estar dispostos, meu Pai, a pregar o seu evangelho para aquele que não tem nenhuma condição. Nós temos visto, meu Pai, uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja onde os seus membros ele tem o que devolver. Mas, meu Pai, não temos visto a evangelização para aqueles que não têm nada, para o desvalido, para os que moram na rua. Às vezes nem chamamos essas pessoas para estar na igreja, porque às vezes cheiram mal, às vezes tem um falar mais alto. Não, nós queremos hoje, meu Pai, crentes educadinhos, sala VIP de crente. Meu Pai, isso me deixa... Eu não vou, meu Deus do céu, acreditar em cada coisa que eu tenho visto. Mas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, não deixa morrer o seu evangelho no Brasil. Meu Pai, não deixa morrer o seu evangelho dentro dos lares. Visita os meus irmãos do interior, a minha irmã Roberta, os seus familiares, a minha irmã Eliane, a Simone. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita essas moças, Senhor, aonde eu creio que são centelhas do Senhor, a minha irmã Paula, os meus irmãos do Avivamento Bíblico, meu Pai, da Saúde, do Bristo, do Livieiro, da Vila Missionária. Aviva, Senhor, na palavra, aviva no Espírito. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta, meu Pai, pessoas que vão evangelizar, abrir, escancarar. Como pastor que eu fui, meu Pai, ministrado há algum tempo atrás, falou que a igreja tem que abrir as portas, as nossas casas têm que ser abertas para pregar o Teu Evangelho. Mas pelo contrário, nós temos visto cada vez mais grupinhos se fechando. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa oração, essa palavra chegue ao necessitado, ao aflito. Chega aquele que precisa ouvir que o Senhor é Deus que pagou um preço, que aceita essa pessoa vir como está, como filho pródigo, porque o Senhor é o Deus que limpa, é o Deus que restaura, é o Deus que trata, é o Deus que nos ama. Meu Pai, eu oro se tiver alguém, meu Pai, passando por um problema de drogas, ou andando no meio de amigos que usam drogas, que não tem força para sair, no meio do alcoolismo, dos vícios da pornografia, que o Senhor repreenda, em nome do Senhor Jesus, todo espírito imundo que opera nessas vidas. Meu Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, toca no que está hospitalizado, enfermo, acamado. Meu Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor toque, cure aquele que foi desenganado, se for para a glória do Seu nome. Aquele que tem passado um momento de luta, um momento de trevas. Oh, meu Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus por todos os pedidos de oração. Oro pela Júlia, a filha do presbítero, do Parque Bristo. Eu oro, Senhor, por todos aqueles, meu Pai, que tem pedido oração, e eu me alegro por saber que o Senhor tem dado a restauração. Meu Pai, há muitas crianças, há muitos homens e mulheres que estavam desenganados. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse vídeo não venha ser mais um vídeo de pregação, de exposição, mas que seja poder e vida, que seja o poder do Senhor a entrar nos lares, a curar, a libertar, a transformar. Eu entrego tudo, Senhor, em Tuas mãos e te agradeço por esse momento de intimidade. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar grandemente vocês. Eu convido vocês a buscar conhecer esse amor de Deus, abrir o seu coração para Ele, deixar Ele entrar, fazer morada. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem na paz.